Segundo livro dos Reis, capítulo 12, Joás manda reparar o templo. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar, e 40 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto à vista do Senhor todos os dias nos quais Joiada, o sacerdote, instruiu-o. Porém, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido para a casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela contagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem para trazê-lo à casa do Senhor, que os sacerdotes o tomem, cada um dos seus conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda for achada. Porém, assim foi que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não haviam reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou Joiada, o sacerdote, e os demais sacerdotes, e disse-lhes: por que não reparais as fendas da casa? Agora, portanto, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para as fendas da casa. E os sacerdotes consentiram em não mais receber dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, Joiada, o sacerdote, tomou uma arca e fez um furo na sua tampa e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entra na casa do Senhor. E os sacerdotes que cuidavam da porta colocavam ali dentro todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. E assim era, quando eles viam que tinha muito dinheiro na arca, que o escriba do rei e o sumo sacerdote subiam e o recolhiam em sacolas e contavam o dinheiro que era achado na casa do Senhor. E eles entregavam o dinheiro, depois de contado, nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham a supervisão da casa do Senhor. E eles o entregavam aos carpinteiros e construtores que trabalhavam na casa do Senhor, e aos pedreiros e talhadores de pedra, e para a compra de madeira e pedra lavrada, para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo o que era entregue à casa para repará-la. Todavia, ali não eram feitos, para a casa do Senhor, tigelas de prata, espevitadeiras, bacias, trombetas, quaisquer vasos de ouro ou vasos de prata, do dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. Mas aquele era entregue por eles aos trabalhadores, e com ele reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajustavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro a ser doado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. O dinheiro pela transgressão e o dinheiro pelo pecado não era trazido para dentro da casa do Senhor, ele era dos sacerdotes. Então Azael, rei da Síria, subiu e lutou contra Gate e a tomou. E Azael dispôs a sua face para subir até Jerusalém. E Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá e Jeorão e Acasias, os seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, e as suas próprias coisas consagradas, e todo o ouro que for encontrado nos tesouros da casa do Senhor, e na casa do rei, e os enviou para Azael, rei da Síria, e ele se foi embora de Jerusalém. E o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E os seus servos levantaram-se e fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, a qual desce para Sila. Pois Josacar, o filho de Simeate, e Josabade, o filho de Somer, os seus servos, mataram-no, e ele morreu. E eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Amazias, o seu filho,
reinou no seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, Jeoacás e Jeoás, reis de Israel. No 23º ano de Joás, o filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou por 17 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e seguiu os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso ele não se afastou. E a ira do Senhor foi acesa contra Israel, e ele os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, todos os seus dias. E Jeoacás buscou ao Senhor, e o Senhor atentou a ele, porque ele viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo da mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. Todavia, eles não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez Israel pecar, mas neles andaram. E ali também permaneceu o bosque em Samaria. Tampouco deixou do povo para Jeoacás senão 50 cavaleiros e 10 carruagens e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído, e lhes havia feito como pó da debulha. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo o que ele fez e todo o seu poder não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e eles o sepultaram em Samaria, e Jeoás, o seu filho, reinou no seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, o filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 16 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, mas neles andou. E o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o poder com que ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu, e Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele, e chorou sobre a sua face, e disse: Ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: Abre a janela do lado do oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse: Atira. E ele atirou. E ele disse: A flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria. Porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenhas consumido. E ele disse: Toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel: Fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: Tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes? Então terias ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. E Eliseu morreu, e eles o sepultaram, e os bandos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu, enquanto eles estavam sepultando um homem,
eis que espionaram um bando de homens, e lançaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o homem foi largado abaixo e tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Porém, Azael, o rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. E o Senhor foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão, e teve respeito para com eles, por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los. Tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim, Azael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, o filho de Jeoacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Azael, as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás, o seu pai, por guerra. 3 vezes Jeoás o venceu e recuperou as cidades de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Joás dá ordens para consertar o templo. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. E ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí para as cidades de Judá e reuni de todo Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vede para que apressais o negócio. Todavia, os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigaste os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, e da congregação de Israel, para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalia, aquela mulher iníqua, tinham destruído a casa de Deus, e também todas as coisas dedicadas da casa do Senhor, eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei, eles fizeram um baú e o colocaram na parte exterior, junto ao portão da casa do Senhor. E eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém, para que trouxessem até o Senhor a coleta que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijaram-se e a trouxeram, e a lançaram dentro do baú até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú, e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim faziam dia após dia, e recolhiam dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor, e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze para consertar a casa do Senhor. Assim trabalhavam os oficiais, e a obra era aperfeiçoada por eles, e eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles a terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei e de Joiada, do qual foram feitos os vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para se ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata. E eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente, todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu.
E eles o sepultaram na cidade de Davi entre os reis, porque ele havia feito bem em Israel, tanto para com Deus como para com a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles. E eles saíram da casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram aos bosques e ídolos, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvido. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar? Porque vós abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandamento do rei no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, havia-lhe feito, mas matou o seu filho. E quando morreu, ele disse: O Senhor olha por isto, e o requererá. E sucedeu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram para Judá e Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Assim eles executaram juízo contra Joás. E retirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram, os seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada, o sacerdote, e o mataram na sua cama, e ele morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes são os que conspiraram contra ele: Zabade, o filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, o filho de Sinrite, a Moabita. Ora, quanto a seus filhos e a grandeza do cargo de que foi lançado sobre eles, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. Em seu lugar, reinou seu filho Amazias.